Quero te convidar para abrir a sua Bíblia na primeira carta que João nos escreveu, no segundo capítulo. Nós vamos ler, queridos irmãos, do versículo 15 ao versículo 17. Primeira carta de João, capítulo 2. Nós vamos ler, queridos, do versículo 15 ao versículo 17. Você vai reparar que eu estou com uma versão um pouquinho diferente da sua, mas não se constranja, porque a palavra do Senhor é a mesma e o Senhor quer falar ao nosso coração nesta noite. Primeira carta de João, capítulo 2. Eu vou ler com os irmãos do versículo 15 ao versículo 17, onde a palavra do Senhor diz assim: Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, estamos diante do Senhor e diante do Senhor que fala conosco na Tua palavra. E é por isso, Deus, que nós te pedimos que nesse momento o Senhor fale ao nosso coração de maneira a produzir o impacto necessário para que a nossa vida seja transformada, para que nós possamos viver diante do Senhor e com o Senhor, e assim desfrutarmos do Senhor que nos ama. Age, Deus, com graça na minha vida, na vida dos meus irmãos e irmãs, tanto aqueles que estão aqui presentes, quanto aqueles que nos assistem nesse momento de casa. Pai, que o Senhor ministre nas nossas vidas, que nós sejamos mexidos pela Tua palavra e atraídos para o Senhor, Deus. Age, fala conosco, ministra. É o que nós te pedimos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Há um tempo atrás, queridos, eu conversava com um irmão da igreja e ele me fez atentar para uma realidade muito triste. Ele me disse assim: pastor, eu tenho reparado com muita tristeza que se os cristãos pudessem escolher entre uma vida longa, próspera, cheia de sucessos, morrer e não existir nada depois, ir para o nada, ou então viver uma vida razoável, com dificuldades aqui e ali, passar por alguns sofrimentos, morrer e ir se encontrar com Cristo. Infelizmente, para nossa tristeza, a maioria dos cristãos escolheria a primeira opção. E eu precisei concordar com esse irmão, queridos. Que realidade terrível, irmãos. A verdade é que muitos cristãos gostariam de poder escolher ter uma vida cheia de sucessos e bens, mas não ter Jesus, do que ter uma vida dura e sofrida, mas ao final desfrutar da doce presença de Cristo. E isso acontece, irmãos, porque nós, como seres humanos, nós somos extremamente imediatistas. Nós só pensamos no aqui e agora. O máximo que nós planejamos são os próximos 10, 20, 30 anos, quando nós deveríamos estar pensando nas coisas eternas, na eternidade. Se você tiver mais de 30 anos de idade, você vai lembrar de um programa de televisão chamado Aqui é Agora. Lembra do Gil Gomes? Com certeza você deve lembrar. Se você tiver mais de 30 anos de idade, você vai lembrar. E a maioria das reportagens desse programa, queridos, tratavam de uma realidade terrível de crime, de assassinatos, roubos, sequestros e tráfico de drogas e realidades terríveis.
E a verdade, queridos, é que se nós vivemos pro aqui, agora, é inevitável vivermos uma realidade terrível. Não necessariamente de crimes e assassinatos, mas com certeza uma realidade igualmente mortífera. No entanto, queridos, se nós queremos viver os fundamentos da vida cristã, que é o tema da nossa série na primeira carta de João, então, irmãos, nós precisamos nos lembrar que a eternidade já começou. Aqui e agora, nós precisamos viver a eternidade. Antes dessa passagem que nós lemos, irmãos, João tinha acabado de dar uma palavra de encorajamento aos seus filhinhos, às suas ovelhas. Ele diz algo assim: vejam tudo o que vocês têm, vejam tudo o que vocês são em Cristo. Vocês têm o perdão dos pecados, vocês têm o conhecimento do Pai, vocês têm a suficiência do conhecimento de Cristo, vocês são fortes, vocês têm a palavra de Deus, vocês têm vencido o maligno. Tudo isso é de vocês por causa daquilo que Cristo fez em favor de vocês. É isso que João nos fala no capítulo 2, do versículo 12 ao 14. Tudo isso é de vocês. Vocês já possuem essas coisas, isso é o que vocês são. No entanto, queridos, sabendo do risco que as suas ovelhas correm, então João traz uma palavra de repreensão, uma palavra de alerta, dizendo: se vocês provaram, evidentemente, se vocês de fato provaram de todas essas coisas, então, por que amar o mundo? Amem o Pai. Vocês não devem amar o mundo, amem o Pai. E é justamente, irmãos, para que nós possamos viver o aqui e agora da eternidade, queridos, que nós precisamos sim rejeitar o aqui e agora moldado por ideais humanos, por ideais mundanos, para que a gente viva a eternidade aqui e agora. Então, João nos exorta a vivermos o amor ao Pai. Por isso, irmãos, eu gostaria de te fazer 3 perguntas. E você precisa ter resposta para essas 3 perguntas. A primeira pergunta, queridos: você tem amor pelo mundo ou amor pelo Pai? Se você quer tirar 10 na prova, ou então simplesmente responder tudo certinho, é óbvio que você vai dizer assim: ah, pastor, amor pelo Pai, né? Eu amo o Senhor. Mas será que você realmente tem vivido esse amor pelo Pai? Será que todos os dias você demonstra o amor que você tem pelo Pai do céu? Será que ao tomar as suas decisões, ao criar os seus filhos, ao desempenhar as suas funções no trabalho, ao se relacionar com outras pessoas, será que você tem demonstrado que verdadeiramente ama o Pai? Ou será que no dia a dia, ao percorrer a sua agenda, a sua rotina, você demonstra muito mais amor pelo mundo? A exortação de João é muito clara, irmãos. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. As 2 frases, ou as 2 palavras mais importantes para entendermos o que João está nos dizendo nesse versículo, queridos, são a palavra amor e a palavra mundo. Quando a Bíblia fala sobre amor, irmãos, ela não está se referindo a um tipo de sentimento intenso, ou então a um tipo de sentimento emocional a respeito de alguma coisa ou a respeito de alguém. É evidente que o amor bíblico inclui esse sentimento intenso, esse sentimento emocional, mas, irmãos, é muito mais do que isso.
Amor na Bíblia, queridos, é um compromisso pactual com algo ou com alguém, é uma aliança com algo ou com alguém. É um compromisso de vida, é um compromisso de tempo, é um compromisso de recursos, é um compromisso de vontades, é um compromisso de emoções também, mas é um compromisso que envolve muito mais do que o emocionalismo, o sentimentalismo. Isso é amor, de acordo com a palavra. E a partir dessa perspectiva a respeito da palavra amor, você já começa a imaginar o que significa amar o mundo, não é verdade? E pode ser que você esteja pensando assim, mas pastor, peraí. A Bíblia não diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho? Então por que nós não devemos amar o mundo? A resposta para isso é bem simples, queridos, porque assim como no português, a palavra mundo no grego tem diversos significados. E nessa passagem de 1 João capítulo 2, do 15 ao 17, e lá João 3,16, que eu acabei de citar, a palavra mundo tem significados bem diferentes. Se você lembrar, mesmo no português, nós podemos nos referir à palavra mundo quando nós estamos querendo falar a respeito das coisas que foram criadas, não é verdade? O planeta, a natureza, tudo que existe. Lá no seu discurso em Atenas, em Atos capítulo 17, o apóstolo Paulo faz uso desse tipo de palavra. No versículo 24 ele fala assim, o Deus que criou o mundo e tudo o que nele existe. Mas nós também podemos dizer que mundo é uma referência às pessoas, aos seres humanos. Quando eu digo a seguinte frase, todo mundo nasce, cresce e morre, eu estou me referindo às pessoas. E a Bíblia também usa esse significado em algumas passagens, e o texto de João 3,16, uma das passagens mais conhecidas da Bíblia, utiliza a palavra mundo nesse sentido, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Mas existe uma terceira definição sobre o que é mundo, e é justamente essa definição que o apóstolo João faz referência aqui. É óbvio, irmãos, que João não está dizendo que nós devemos amar o mundo, ou que nós não devemos amar o planeta, que nós não devemos amar a natureza, que nós não devemos amar o mundo criado. A Bíblia diz ao contrário disso, como bons mordomos de Deus, nós devemos cuidar dessas coisas. É óbvio também que João não está dizendo que nós não devemos amar os outros seres humanos, as outras pessoas, é claro que não. Mas o que João está nos dizendo, queridos, é que existe um sistema de valores e princípios e ideias que está em franca oposição e rebeldia contra Deus. Esse mundo é o mundo que jaz no maligno, esse mundo tomado por falsos valores, por uma falsa maneira de viver, por falsos deuses. Esse mundo é o sistema de Satanás, é dominado por Satanás e seus demônios, e que o tempo todo guerreiam em oposição à obra de Cristo na terra. É desse mundo que João está falando nesse versículo. E é diante dessa realidade, queridos, de domínio de Satanás, de oposição contra Deus, que está toda pessoa, todo sistema econômico, todo relacionamento, toda estrutura social, todas as circunstâncias ou situações que não estão redimidas em Cristo. Isso é o mundo. E é essa realidade dominada por Satanás e pela carnalidade do homem que nós não devemos amar. E João fala que nós também não devemos amar o que existe no mundo. O amor ao mundo, queridos, se expressa através do amor daquilo que existe no mundo. E você pode pensar assim, mas pastor, peraí, qual é o crente que em sã consciência vai amar a injustiça? Qual é o crente que vai amar o ódio, a mentira, a guerra, a miséria, a fome? Pastor, ninguém ama essas coisas. E eu vou concordar com você, queridos, não amar essas coisas é muito fácil.
Qualquer crente é capaz de ser contrário e até mesmo, quem sabe, batalhar contra estas coisas. No entanto, irmãos, existem muitas outras coisas no mundo, como consequência do domínio de Satanás e da carnalidade humana, que nós toleramos com muito mais facilidade. Coisas que estão no meu dia a dia, coisas que estão no seu dia a dia. E eu estou falando de tudo, de consumismo, de luxúria, de vícios, pornografia, drogas, bebida, cafeína, açúcar, chocolate, Coca-Cola, egocentrismo, individualismo, o louvor dos homens, a necessidade de aprovação, o desejo de ter mais dinheiro, mais poder, mais fama. Nós amamos o mundo, queridos. Quando o mundo ou qualquer coisa que existe absorve o nosso pensamento a tal ponto que nós somos impedidos de pensarmos seriamente sobre as coisas de Deus. Nós estamos amando o mundo quando as coisas do mundo estão em todas ou em quase todas as coisas que nós falamos. Irmãos, se nós não estamos dispostos a nos alienar do mundo quando necessário, deixar de conhecer algumas coisas, ou então de renunciarmos a quaisquer coisas para vivermos os propósitos de Deus, então nós estamos amando o mundo. Quando nós somos tomados por um descontentamento incontrolável com aquilo que nós temos, com aquilo que nós obtemos dos bens deste mundo, então nós estamos amando o mundo. Quando nós buscamos com maior zelo e dedicação, ou quando nós tentamos ou queremos desfrutar com maior prazer das coisas deste mundo, do que nós zelamos das coisas de Deus e desfrutamos do próprio Deus, então nós estamos demonstrando o nosso amor pelo mundo. Se nós nos orgulhamos das distinções terrenas, se nós esperamos grande deferência e nos sentimos ressentidos quando nós somos contrariados, ou então quando nós sofremos o desprezo dos outros, então nós estamos amando o mundo. Quando nós tentamos desesperadamente adquirir ou preservar as coisas de maneira errada, ou por meios injustificáveis, nós estamos amando o mundo. São essas coisas que o mundo do aqui e agora deseja. São essas coisas que o mundo do aqui e agora anseia e vive. E são essas coisas que nós não devemos amar. As pessoas estão tão contaminadas por esse mundo, queridos, que não é raro a gente encontrar pessoas que buscam Deus por causa dessas coisas. Ou você nunca soube de gente que foi até Jesus querendo ter mais dinheiro? Esse amor pelo mundo, pelas coisas do mundo, está em clara oposição contra Deus. E é totalmente incompatível com o amor ao Pai. Esse é um tipo de amor que Deus odeia. Porque João diz, se você ama o mundo, você não ama o Pai. O amor do Pai não está em você. Deixa eu te perguntar de novo, de um jeito diferente. O que é que de fato move a sua vida? O amor ao mundo? Ou o amor ao Pai? A segunda pergunta que você precisa responder, meu irmão, minha irmã, é: você consegue ver de fato o mundo como ele é? Você consegue ver de fato o mundo como o mundo se apresenta? João diz assim: porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo.
O mundo deveria ser tão claro para nós, queridos, tão perceptível, que João resume tudo o que o mundo tem: a cobiça da carne, dos olhos e a ostentação dos bens. E essas coisas, com toda certeza, não vêm do Pai. Elas são o resultado, a consequência de um mundo caído, dominado pelo diabo e pela maldade dos homens. O grande problema, queridos, é que muitos por causa do pecado. Ou seja, aqueles desejos centrados na nossa natureza pecaminosa, sem levar em conta a vontade de Deus. São aquelas vontades que demonstram que você não consegue dominar nem mesmo o seu próprio coração. Aqueles desejos que dominam a sua vida, aqueles anseios que não se importam se você precisará destruir ou consumir outras pessoas para se satisfazer, porque tudo o que eles fazem é gritar dentro de você: me satisfaça, imediatamente, aqui e agora, me satisfaça. O reverendo Augusto Nicodemos, comentando esse texto, ele diz que a carne se refere a todo tipo de desejo impuro, quer sejam desejos do pensamento ou de ações, seja fornicação, adultério, pornografia, a falta de controle para comer, a falta de controle para beber, para dormir, a rebeldia, as farras, tudo isso está aqui. Tudo isso traz prejuízo para você e traz prejuízo para os outros. Tudo isso causa a sua destruição, causa a sua desonra. Mas não importa. Eles continuam gritando: me satisfaça, imediatamente, aqui e agora. Mas isso não é tudo, porque ainda existem os desejos dos olhos. Se os desejos da carne, irmãos, nos atacam de dentro para fora, os desejos dos olhos nos atacam de fora para dentro. Eu já ouvi homens dizendo que os desejos dos olhos é a mulher passeando no shopping. Ela olha a bolsa, daí ela diz: eu quero. Ela olha para o sapato: eu quero. Ela olha para aquela blusa e fala assim: eu quero. E realmente as mulheres precisam tomar cuidado. Mas homens, o que vocês me dizem a respeito dessa paixão masculina por carro? E aquela moto? E aquela mulher de plástico que trabalha com você, ou que estuda com você, ou que passou por você na rua aquele dia? É evidente que não são só as mulheres que precisam tomar cuidado com os desejos dos olhos. Essa segunda armadilha do mundo surge por causa da tendência que nós temos, queridos, de nos deixarmos encantar por apresentações externas e visíveis, sem analisarmos se aquilo ou aquele ou aquela realmente vale a pena. E nós nos deixamos encantar com essas coisas, queridos, porque nós achamos que essas coisas, de uma certa forma, podem preencher o vazio que existe dentro de nós e nos livrar da mediocridade em que nós vivemos. É por isso que nós nos deixamos encantar. Porque nós não estamos satisfeitos com Cristo, porque nós não estamos satisfeitos com Jesus e nunca estaremos satisfeitos com aquilo que nós temos. Nós sempre queremos mais, nós sempre queremos algo diferente. Eu preciso de uma bota diferente, eu preciso de um carro diferente, eu preciso de móveis diferentes, eu preciso de um marido ou de uma mulher diferente, eu preciso de uma igreja diferente. Deixa eu ver o que o mercado tem para me oferecer. Esse é o desejo dos olhos, a segunda armadilha do mundo, e não para por aí, porque João nos fala sobre a soberba da vida. As armadilhas desse mundo não se apresentam para nós apenas através daquilo que nós desejamos, queridos, porque a terceira armadilha fala a respeito daquilo que nós já possuímos, a soberba da vida.
João está falando sobre a ostentação daquilo que nós já temos, e isso inclui tudo o que você já possui, sejam essas coisas materiais ou imateriais. No entanto, entenda que essa soberba não se dá por causa das coisas em si, mas pelo espírito arrogante de autossuficiência, um certo contentamento em si mesmo, nas suas coisas ou na sua posição de vida. A soberba da vida, queridos, é a negação da dependência de Deus, é achar que por causa dos bens, por causa da sua posição social, ou por causa do poder que você tem, ou por causa da formação, você não precisa mais de Deus. Aqueles que acham que possuem tudo o que precisam, acabam achando também que Deus é desnecessário nas suas vidas. Pensar na soberba e na ostentação como sendo algo material é muito fácil, irmãos. Nós estamos falando sobre dinheiro, propriedades, carro, casa, as joias, as roupas, aquilo que você já tem. Mas assim como é fácil de enxergar, irmãos, como é fácil de cair nessa armadilha? Irmãos, como é fácil a nossa soberba nos conduzir a valorizar mais essas coisas do que valorizar aquilo que realmente vale a pena, a sua vida com Deus, a sua família, o seu casamento, os seus irmãos na fé. O que acontece, irmãos, é que nós só achamos mais aceitável gastar milão para trocar uma TV boa por uma melhor, do que abençoar alguém com esse dinheiro, é porque nós vivemos para ostentar. É por isso que nós achamos aceitável, porque o nosso coração é soberbo. No entanto, irmãos, existe um tipo de ostentação que nem sempre é visível aos olhos, mas que é igualmente destruidora para a alma, que é a soberba com as coisas que são imateriais. Posição social, inteligência, beleza, sensualidade, poder, influência, conhecimento, autoindulgência, autossatisfação, todas essas coisas demonstram a soberba da vida e a ostentação das coisas que não se pode tocar. Exercer qualquer tipo de domínio por conta dessas coisas, queridos, é cair na tentação e na terceira armadilha do mundo, a soberba da vida, a ostentação dos bens. E essas três armadilhas terríveis, irmãos, são definidas por João como tudo o que há no mundo. Tudo o que o mundo tem para nos oferecer. E essas coisas são bem mundanas por si só. Elas não procedem de Deus. Estão em franca oposição contra Deus. Demonstram a inimizade contra Deus, rebeldia contra o Pai. E é por isso, queridos, que se nós queremos viver a eternidade do aqui e agora, então nós precisamos batalhar contra essas coisas nas nossas vidas. E a terceira pergunta que você precisa ter resposta para ela é: quanto tempo você quer permanecer? Eu poderia trocar essa pergunta por: qual é o aqui e agora que você quer viver? O aqui e agora do mundo ou o aqui e agora do Pai? O aqui e agora do imediatismo ou você quer viver a eternidade aqui e agora? É evidente que você vai responder: pastor, eu quero permanecer para sempre, eu quero viver a eternidade aqui e agora. Se você quer viver a eternidade aqui e agora, se você quer permanecer para sempre, então você precisa atentar para o que João está falando, porque ele diz assim: ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Querer viver para sempre, irmãos, todo mundo quer. A questão é: você está disposto a fazer a vontade de Deus? Irmãos, o mundo, esse sistema dominado por Satanás e pela maldade do homem vai passar, essas coisas não vão durar para sempre. Imagine que um investidor chegasse para você e dissesse assim: olha, eu tenho um investimento excelente para você.
Nos próximos 3 meses ele vai render muito bem, você vai dobrar os seus rendimentos por 3 meses. Você vai viver confortavelmente, desfrutando das melhores coisas desse mundo. No entanto, isso só vai durar 3 meses. A partir do 4º mês, você vai começar a passar necessidade. Você vai ter que vender tudo o que você tem. Você não vai ter dinheiro para mais nada, nem para se vestir. Deixa eu te perguntar. Você faria esse investimento? Com certeza não. Com certeza não. O problema, irmãos, é que nós não conseguimos ver a incoerência. Nós conseguimos ver a incoerência desse tipo de investimento, mas nós não conseguimos perceber que muitos têm caminhado assim nas suas vidas espirituais. Vivem o amor ao mundo, atendem aos desejos da carne, aos desejos dos olhos, à cobiça da vida, e assim acabam investindo em algo que vai passar. Amar o mundo é um péssimo investimento futuro. No entanto, aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. É importante entendermos, irmãos, que João não está dizendo que nós teremos a vida eterna caso façamos todas essas coisas. Irmãos, nós não cremos em salvação pelas obras. Mas a instrução e o incentivo de João nesse versículo, irmãos, é que ao vivermos o amor do Pai, o amor ao Pai, então nós estamos com o Pai. E se o Pai permanece para sempre, então nós viveremos com o Pai para sempre. Por causa disso, irmãos, é imprescindível que nós possamos responder essa pergunta. É imprescindível que você possa responder essa pergunta para si mesmo. Quem é você? Quem é você? Você é a pessoa que vive para conquistar as coisas do mundo? Ou você é a pessoa que vive para fazer a vontade de Deus? Quem é você? Você é alguém que ama o mundo e as coisas do mundo, ou você é a pessoa que ama o Pai? Não é possível fazer as duas coisas. Ou você vive o aqui e agora do mundo, ou você vive a eternidade aqui e agora. Alguém que ama o mundo vai desfrutar e viver os prazeres do mundo. Mas alguém que ama o Pai vai viver as alegrias do Espírito. A pessoa que ama o mundo vive para as coisas que consegue ver. A pessoa que ama o Pai vive para coisas que são invisíveis do reino. Quem é você? Que tipo de pessoa você é? Você é alguém que ama a possibilidade de ter um carro zero ou trocar de carro a cada 2 anos? Ou você é alguém que ama a possibilidade de construir uma vida consistente de oração? Quem é você? Você é alguém que ama a possibilidade de ter uma bota nova, ou alguém que ama a possibilidade de servir mais e melhor aos seus irmãos na fé? Quem é você? O mundo está condenado. O mundo vai ser destruído. Dessa forma, o mundo como nós concebemos vai ser destruído. E se você ama o mundo e o que nele há, você está condenado junto com o mundo. Mas se você ama o Pai, se o seu prazer é fazer a vontade de Deus, então assim como o Pai permanece para sempre, você vai permanecer para sempre. Quanto tempo você quer permanecer? Concluindo, queridos, nós vivemos a sociedade do aqui e agora. Mas a proposta de Jesus para nós é: viva a eternidade aqui e agora. Se você quer viver os fundamentos da vida cristã, então você precisa saber responder essas 3 perguntas. Você ama o mundo ou o Pai? É impossível fazer os dois. Eles são opostos.
O amor ao mundo impede as pessoas de amarem o Pai. O amor ao Pai impede as pessoas de amar o mundo. Quem você ama? A segunda pergunta: você consegue perceber como a realidade do mundo se apresenta para você, como o mundo de fato é? O mundo tem 3 armadilhas para nos prender, queridos: os desejos da carne, as tentações que nos atacam de dentro para fora, os desejos dos olhos, as tentações que nos atacam de fora para dentro, e a soberba da vida, que é deixar-se dominar por aquilo que você possui. Você tem batalhado contra essas coisas? Você tem lutado contra esses desejos desordenados, contra essa ostentação, essa soberba? E por fim, quanto tempo você quer permanecer? Quem é você? Quem é você? Aqueles que amam o mundo estão condenados junto com o mundo. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para todo sempre. Quem é você? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Deus, em nome de Jesus, Pai, a Tua palavra nos confronta de uma forma que às vezes a gente não consegue resistir ao que ela fala, Deus. E é exatamente por isso, Deus, que o Senhor possa falar conosco, ministrando, nos fazendo enxergar quem de fato somos, qual é o amor que move a nossa vida, quais são os compromissos, os pactos, as alianças que movem a nossa vida. Transforma o nosso coração, Deus. Deus, não nos deixa ficarmos iludidos com aquilo que o mundo nos apresenta. Mas ao contrário, Deus, que nós sejamos cada vez mais cativados pelo Teu amor. Deus, age com graça nas nossas vidas. Pai, eu clamo para que, se porventura alguém aqui identificou no seu coração que tem amado mais o mundo do que o Senhor, Pai, por favor, derrama da Tua graça, Deus. Atrai-os para o Senhor, para viver a Tua vontade. Deus, ministra do Senhor em nós, da Tua graça, da Tua misericórdia, para nos curar desse amor ao mundo. Move arrependimento em nós, Deus, se a nossa carne, os nossos olhos e a nossa soberba têm conduzido a nossa vida. Pai, por favor, age com graça nas nossas vidas, nos transformando conforme a imagem de Cristo. Fala ao nosso coração. Não deixa, Deus, com que ninguém saia daqui nessa noite ou desligue o computador, ou a televisão, ou o celular, sem olhar para dentro de si mesmo e responder essas 3 perguntas. E no temor do Senhor, se dobrar, se humilhar, em rendição completa ao Senhor. Deus, que o nosso compromisso com o Senhor, a aliança nossa contigo, Deus, seja o que move a nossa existência. Que o nosso amor pelo Senhor seja o que nos faz levantar da cama toda manhã e nos faz deitar toda noite. Age, Deus, na nossa vida. Nos faz viver a Tua vontade. É o que nós te pedimos. Em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém.